Mas eu achei que ele é baixo, falou mais tarde. Tiveram um tempinho para dar uma relaxada e agora é o novo. E não é novo porque é matéria nova desse ano, não. É novo na tua vida, teoricamente. Então a Física C vai dar um pouco mais, talvez, de confusão mental, porque o novo é sempre mais difícil. Porém, é mais divertidinho, é mais gostoso, dizem, né? Diz que o novo é sempre mais gostoso. Então, olha só. Leucipo Demócrito, lembra? Grécia Antiga. Lembra? Quando nasceu que ideia nesse bate-papo entre Leucipo e Demócrito há mais de 2000 anos atrás? E se eu dividir o galinho da árvore para todo sempre? Chega uma hora que não dá mais para dividir, o Demócrito. Mas será, Leucipo? E a gente faz uma máquina mais poderosa e vai lá e divide de novo. Vai chegar uma hora que vai ser indivisível. E a palavra em grego para partícula indivisível, átomo. Mas, embora a ideia filosófica ainda não esteja completamente resolvida, a física hoje, ela tem limitações para tamanhos muito pequenos, o que a gente chama de comprimento de Planck, que é o menor comprimento admissível. Porém, os filósofos questionariam, por que eu não posso pegar um certo tamanho e pensar na metade dele? Qual é o problema? Matematicamente, essa ideia é absolutamente permitida. Mostrando que, mesmo há 2000 anos atrás, dois sujeitos falavam de algo que é possível que seja eternamente atual. A discussão de até onde vai as partículas que nos compõem o mundo. O que nós sabemos dessas partículas? Depois da experiência da fina lâmina de ouro de Rutherford e Bohr, lembram dela? A gente descobriu que o átomo é um grande nada, um grande vazio. Exatamente, é assustador. Este vazio tem nome. A eletrosfera, onde moram os, cujo desenho idiota que eles botam nos livrinhos para as criancinhas é assim. Mas não te esquece, eu prefiro que tu lembre que o átomo tem algo que parece ser sólido a algumas partículas, que é o núcleo. Lá no núcleo moram dois caras, quem mesmo? Prótons e nêutrons. Vou pintar os prótons de vermelhinho, ó. Então tem 4... Não, aqui vai dar para... Mas por isso. 4 branquinhos e 4 rosinhas. Não tem nada a ver com o átomo. Esse desenho é a destruição do átomo. Por quê? Por que eu não consigo desenhar um átomo para vocês? Porque se eu fizesse o núcleo assim pequeno, a eletrosfera seria maior que a parede, muito maior que o andar de baixo e de cima. Se eu fizesse uma eletrosfera mais ou menos assim, o núcleo seria invisível de tão pequeno. Então não dá pra, a galera brinca, porque saiu num livro um tempo atrás, que se a bola de futebol é o núcleo, as arquibancadas do Maracanã é a eletrosfera, Para quem já foi no Maracanã, como a maioria não foi, então ferrou, não adianta usar o Maracanã, certo? O legal é tu sacar que a eletrosfera não é um lugar físico assim, uma parede, uma coisa definida, não. Ela é gerada pela movimentação do elétron, ou dos elétrons. Do elétron, no caso do átomo mais simples que existe, que é esse aqui, o átomo de hidrogênio. Átomo de hidrogênio, esse é o mais simples que existe. Esse bichinho aqui, mas é tão safado ele, cara, que num piscar de olhos, em menos de um segundo, ele deu bilhões de voltas aqui. Por isso que a maneira mais legal de representar esta nuvem que se forma ali é o escudo Jedi invisível vibrante. Então, na verdade, tem pequenas estruturas bizarras, que são ocas, na verdade, compondo cada partezinha do teu corpo. Porém, como os opostos e os iguais. As eletrosferas que formam a casquinha de cada átomo repelem uma a outra à medida que a matéria sólida tenta encostar uma na outra, certo? Mas essa loucura, a entidade que nos forma. E nós temos muito a aprender sobre os átomos. O átomo é um bicho esquisito. E o que rege internamente os átomos, a posição do elétron nas suas camadas e tudo mais, é a mecânica quântica, que é uma coisa delicada e que muito poucas pessoas no mundo realmente dominam e entendem. Não é o cara que escreveu O Segredo, não é o cara que aparece na televisão falando que manja de física quântica, esse não manja, certo? Então, na verdade, são poucos caras que estão aí nas universidades estudando física mais avançada,
para tentar entender como é que a porcaria do átomo funciona. O que eu preciso te ensinar do átomo? Um nada. Que é o seguinte, ó. Olha aqui que bonito. Quem é que mora ali mesmo? Próton. Próton é o quê? Positivo. E neutro? Neutro. É neutro, é uma pegadinha, sempre faço. Neutro. E o elétron? Claro, claro. Peraí. Então tu é um ser carregado. Tu é um ser feito de carga. Tu é um ser elétrico. Concordas comigo? Porque se tu é feito de átomo e tu me diz que aqui tem carga positiva e aqui tem carga... Então tu é um bicho elétrico. E eu te pergunto, como então eu encosto em vocês e no mundo à minha volta, que é feito de carga elétrica, como é que eu não tomo choque toda hora? Não é porque a voltagem é baixa. Não, a voltagem pode ser altíssima. Átomo neutro, essa é a palavra. Por que os átomos estão neutros? Já que eles têm coisas positivas e coisas negativas. Esse cara, por exemplo, tem quantos prótons mesmo? 4. Como é que esse átomo tem... O que tem acontecendo na eletrosfera para ele ser neutro? 4 elétrons. 4 elétrons. Doidões. Eletrosfera. Beleza? Não, porque o cara olha assim, parece que é uma coisa parada, né? Não tem nada a ver, isso é destruição do átomo, não esquece, só na tua mente, gigantesco o vazio por onde os elétrons passeiam, o núcleo aparentemente sólido, né, no meio ali, flutuante no meio, bem doidão. Agora olha só, a garota raciocinou com a gente e percebeu que corpo neutro, o que é um corpo neutro? Tem o mesmo número de prótons igual ao número de elétrons. Sabe o que vai aparecer no vestibular como pegadinha máxima e clássica? 01 da UFSC. Sobre eletrostática, que é o nome da matéria, assinale. Corpo neutro é aquele que não tem carga. Que absurdo! Nós somos feitos de carga, o mundo é feito de carga, tudo tem carga. E o que é o corpo neutro? É quando a quantidade de carga positiva se iguala à quantidade de carga na química. Como a gente não tem a preocupação de calcular qual é a maldita carga do próton, qual é a maldita carga do elétron, a gente chama de mais 1 a carga do... e menos 1 a carga do... O que é um corpo positivamente carregado? Claro, o número de prótons maior que o número de elétrons. Então o que é um corpo negativamente carregado? O número de elétrons maior que o número de prótons ou de prótons menor que o de elétrons. Por incrível que pareça, essa é uma coisa importante que pode incomodar se o cara se esquece. Por causa da pegadinha morna, corpo neutro não tem carga. Óbvio, pô, não é neutro, não tem carga nenhuma, está entupido de carga. Está entupido de carga. O mundo que a gente conhece é feito de carga. Agora olha só, o homem foi inventando instrumentos para enxergar cada vez coisas menores. Talvez naquela tentativa de Leucipo e Demócrito, tentar entender do que a matéria é feita, um avanço fantástico foi Hooke, né, que inventou o microscópio, que fez estudos, desenhou as primeiras células vegetais. Nem lembro quando é que foi a invenção, acho que 1800 e pouco, um pouco antes. 1600 e pouco. Olha só que legal, Hooke. Vocês sabem como é que era o microscópio do Hooke? Assim. Te juro, era assim o microscópio do Hooke, uma bola de vidro. Palavra de honra, uma bola de vidro polida. Ele botava numa pinça, a pinça minúscula botava um pedaço de tecido do outro lado da bola de vidro, e com essa pinça ficava meia hora ali, peraí. Puta, minha, tudo nublado. Oh meu Deus, que é isso? Muitos usaram o equipamento, acharam que o Hooke estava doido. Esse cara tá doido, não dá pra ver nada naquela porcaria que ele inventou. Ele é uma bola de vidro, como é que vai dar pra ver alguma coisa? Mas é porque é uma lente, né? Nós vamos estudar as lentes esféricas e vamos entender como é que uma bolinha minúscula de vidro revolucionou a ciência das coisas pequenas. E ele depois, meu Deus, se mexe! Tá se mexendo, cara, eu juro! Eram os primeiros micróbios investigados pelo microscópio, imagina. Sendo que filósofos anteriores a ele já tinham falado, não gente, ó, se tu for olhar na nossa pele, com certeza vai ter um monte de bichinho microscópio que vive ali. E nesses bichos é muito possível que tenham bichos vivendo nele.
E isso não tem por que parar. Pascal escrevia isso em 1400 e pouco. Olha a filosofia do cara, sem nunca ter olhado o microscópio. É quase como antever o futuro, né, cara? Os caras são foda. Filósofo é um bicho foda, já te aviso. Não, tu não ganha uma discussão com o filósofo, por mais que ele esteja errado. Não ganha, não ganha. Não tem como tu perder, né, tu ganhar do cara. A não ser que tu tenha uma filosofia equivalente a dele. E o homem não satisfeito foi inventando microscópios mais poderosos. Quando os microscópios não conseguiam enxergar mais os átomos, fina lâmina de ouro, Rutherford e Bohr. Concordam comigo? Chegamos nesse limite aqui. Porém, o homem doente que foi investigando e descobriu que prótons e nêutrons não são partículas sólidas. Prótons e nêutrons são feitos de quarks. Lembra disso? Chegamos a citar uma vez ou outra aí no nosso bate-papo ao longo desses últimos anos. Tem questões aí que vão trazer isso pra gente. Só por curiosidade, o próton é feito de 2 quarks up e 1 quark down, e o nêutron é 2 quark down e 1 quark up. Eu não resisto, não consigo, tudo bem, vou escrever aqui. Então, ó o próton. Tem 3 partículas que compõem o próton. Quark up, quark down. E o nêutron, que é muito parecido, eles são irmãos, ó. É quark down e quark up. Certo? Quark é o nome da criança, up down no inglês que tu bem conhece. O quark up, ele tem uma carga de 2/3 a carga do elétron, positivo. E o quark down, ele tem uma carga de menos 1/3 a carga do elétron. Aí tu consegue entender por que dá mais 1 a carga do próton e dá 0 a carga do nêutron, perdão. 2/3 mais 2/3, 4/3 menos 1/3, 3/3, não? Eu não sei, vamos de novo, me perdi. 2/3 mais 2/3, 4/3 menos 1/3, 3/3 que dá 1 carga do próton, obrigado. Aqui, menos 1/3 com menos 1/3, menos 2/3 mais 2/3, 0. Então tu vê, na verdade, as cargas que realmente compõem o mundo podem ser até menor que as cargas do elétron. A maioria dos vestibulares não cobra este conhecimento, mas às vezes eles inclusive avisam, lembrando que prótons e nêutrons são feitos de quarks, que funcionam assim, assim, assado, responda. Ele te ensina na hora, mais ou menos, os conceitos. Para que tu não te desespere, já estou te adiantando. Prótons e nêutrons não são sólidos como nós imaginávamos anteriormente. O homem, então, na doença de tentar descobrir o porquê... Calma, agora me empolguei. O homem, na doença de tentar descobrir o porquê da vida e das coisas e da matéria, foi inventando máquinas e experimentos para medir, para testar. E nós chegamos em dois experimentos fantásticos que nos permitiram calcular a massa e a carga do elétron. Malditos seres humanos. Eles fazendo uma experiência chamada ampola de Crookes, que culminou nessa lâmpada que nos ilumina agora. Isso sim, era uma experiência de física em 1800 e pouco. Ampola de Crookes. E uma experiência muito criativa da gota de óleo de Millikan, que nós estudaremos futuramente. O homem descobriu que a carga de um elétron é menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. O que, professor? Coulomb. É o nome de um cara, de um gênio aí. E eu te pergunto então, se essa é a carga do próton, qual é a... Ô, animal. Se essa é a carga do elétron, qual é a carga do próton? Isso, mais 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Bom recreio, daqui a pouco eu continuo.